Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e você está aqui em mais um vídeo no meu, no seu, no nosso Bug Galaxy. Pra quem não sabe, hoje dia 25 de maio é considerado o dia do orgulho nerd ou o dia da toalha, um dia que homenageia várias coisas nerds que aconteceram aí no universo. Essa data foi escolhida porque no dia 25 de maio de 1977 foi a estreia do primeiro filme do Star Wars, o episódio 4, A Nova Esperança, e é também considerado como o dia da toalha. Por quê? Nós homenageamos o Douglas Adams, que é o autor da maravilhosa trilogia de 5 do Guia do Mochileiro das Galáxias. E pra quem não conhece essa trilogia de 5, nesse universo criado pelo Douglas Adams, a toalha é um acessório indispensável para todo viajante intergaláctico? Para todo viajante do espaço. Conforme o capítulo 3 do livro. Segundo o guia, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Ela tem um valor prático em várias situações de emergência, além do valor psicológico da toalha. Então, todo mochileiro que se preze tem que ter a sua toalha. Além disso, em maio, a gente comemora também o May the 4th, né? Que é o dia 4 de maio. A gente faz um trocadilho aí, uma brincadeira com May the Force be with you, né? Que é uma frase célebre aí de Star Wars que a gente fala da força, que a força esteja com você. May the Force be with you. Então maio é um mês cheio de significado aí pra quem gosta de cultura nerd. Em homenagem às ocasiões nerds do mês de maio, eu trouxe aqui pra vocês uma lista dos meus livros preferidos de ficção científica. Então bora ver esses sci-fis lindões aí! Primeiro livro que eu vou citar, 2001, Uma Odisseia no Espaço. E eu acho que muita gente conhece esse livro por causa do filme do Kubrick, que foi lançado na década de 60 e é considerado aí uma obra-prima da sétima arte, por conta da trilha sonora maravilhosa e aquela abundância de cenas extremamente simétricas, esteticamente muito bonitas. Mas são cenas paradas. Vamos combinar que esse filme dá um pouco de sono, mas o livro, meus amigos, a gente tem a história aí de astronautas que são mandados pra Lua, né, pro espaço, pra estudar um monólito. Eu nunca sei se é monólito ou monolito, que foi deixado por seres extraterrestres aí há muito tempo. Eles vão, então, pesquisar esse monólito. E nesse livro, o que eu mais gosto é a inteligência artificial HAL 9000. Todo mundo conhece pela luzinha vermelha fantástica, que ela é usada em várias outras cenas da cultura pop, inclusive nos Simpsons, que é maravilhoso o episódio em que o HAL 9000, na verdade, tem a voz do Pierce Brosnan e tenta matar o Homer pra ficar com a Marge. Gente, eu amo demais. He was Remington Steele, wasn't he? Yes, I was, Marge. And thank you for selecting me. Well, hello, Pierce. E assim, esse livro, o final é arrebatador. É um dos meus livros preferidos. Leiam. Segundo livro que eu trouxe pra vocês é Pedra no Céu, do Isaac Asimov. Não tem como falar de ficção científica sem falar do Isaac Asimov, né? E Pedra no Céu foi o romance de estreia dele. E eu tenho um carinho muito grande por esse livro, além dessa capa ser sensacional. A gente tem a história aí de um velhinho maravilhoso, um alfaiate, que do nada ele é transportado pro futuro. O pai ele é transportado no futuro e vê que a Terra se tornou uma nação abandonada, praticamente inabitável e à mercê do Império Galáctico. Ou seja, o Império Galáctico, a gente sabe, vai ser a linha aí que a gente vai seguir na trilogia da Fundação. Então esse livro é um prelúdio da Fundação do Isaac Asimov. E falando na Fundação, eu ia falar dele aqui nessa lista, obviamente, acho que não podia faltar, mas como eu não terminei de ler toda a série da Fundação, eu só li o primeiro e o segundo livros, eu vou deixar mais pra frente. Já fica a minha dica que ele é muito bom. Próximo livro dessa lista de ficção científica eu trouxe Ender's Game, do Orson Scott Card. E pessoal, esse livro eu não vejo muitas pessoas falando. Ele virou filme em 2013, mas eu não gostei do filme. Ele deixa muito a desejar em relação ao livro. E eu já tô com vontade de reler ele. Agora que eu tô falando aqui pra vocês, eu tô lembrando, eu já tô com vontade de reler, porque eu li faz muito tempo. E nesse livro a gente tem a história do Ender. O Ender é uma criança, um garoto super inteligente, e ele é recrutado pelo exército militar pra ir pra um treinamento, uma escola de combate, onde ele vai ser treinado em gravidade zero, e simulações de batalha, né, pra se houver alguma guerra interplanetária, ele já estaria preparado, faria parte desse exército. Eu achei esse livro muito interessante, porque além de toda essa parte da ficção científica, o autor ele vai se aprofundar sobre jogos de política e de poder, usando as crianças como centro de tudo. E ele traz um conceito totalmente mind-blowing sobre guerra e sobre o que é certo e errado. Eu, infelizmente, só li o primeiro livro, porque no Brasil só esse foi publicado mesmo. Mas pesquisando mais, eu descobri que, na verdade, é uma série super extensa. São 16 livros, mais uma porrada de contos e histórias em quadrinhos. É muita coisa, espero ler algum dia, mas eu me interessei porque é bem legal. Uma lista de ficção científica tinha que ter o Michael Crichton e Jurassic Park. Ficção científica, Michael Crichton
dinossauros. Gente, isso é receita pra fazer a Daniela feliz, né? Jurassic Park é um filme que eu morria de medo quando eu era criança, mas ao mesmo tempo era um dos meus preferidos. Quando eu descobri que tinha livro, e que o livro tinha sido escrito pelo Michael Crichton, eu lembro que eu falei, agora. Comi esse livro, como se fosse uma T-Rex. Gente, o filme é muito bom, né? Vocês sabem como é, mas o livro é o livro, né, cara? Então, além de toda a ação, o suspense, o medo, os dinossauros, a ciência. A gente tem uma carnificina bem descritiva sobre T-Rex comendo pessoas e os Raptors tirando partes de pessoas, e é maravilhoso. E o Michael, ele te convence, cara, de que é possível sim você pegar o DNA dentro do mosquitinho no âmbar e recriar dinossauros. Ele te convence a um nível científico e técnico que é incrível. Olha o Michael aí de novo. Gente, já falei desse livro algumas vezes aqui, e eu não sei se ele é um dos meus preferidos por ele ter sido o primeiro que eu li do autor e eu me apaixonei, ou se é porque o assunto é tão top mesmo, gente. A gente tá falando de viagem no tempo, confisca quântica, buracos de minhoca, teoria das cordas. Enfim, essas coisas que eu não vou saber explicar pra vocês, nem se eu quisesse, eu nem me atrevo a tentar explicar. Então a gente tem aí um grupo de estudiosos que vai para a Idade Média. Então a gente vai ter batalhas sangrentas, intriga, ação, pessoas porcas sem tomar banho e as delícias da Idade Média. É bom demais. Alô, Isaac Asimov de novo nessa lista. Eu, Robô é um livro muito bom e ao contrário do que todo mundo pensa, não tem quase nada a ver com o filme do Will Smith. Quer dizer, na verdade até tem um pouco, porque nesse filme eles abordam as 3 leis da robótica e o Isaac Asimov, ele cria essas leis da robótica e explica elas no livro O Robô. Mas O Robô é um livro de contos, onde o Asimov vai explicar essas leis da robótica aplicadas no dia a dia. Então são contos em que os robôs estão no dia a dia das pessoas e eles precisam obedecer essas leis. Eu lembro que eu li esse livro com 15 anos, eu tinha um pouco de medo de ler Asimov, porque eu pensava que ia ser difícil, mas a escrita é muito fluida, ele tem até um pouco de humor. Quem já leu Asimov sabe que ele tem uma escrita maravilhosa, fluida e atemporal. É um livro leve, gostoso e eu recomendo pra vocês lerem pra conhecer as obras do Asimov. E falando em bom humor, eu trouxe aqui Perdido em Marte, do Andy Weir. Esse aqui também virou filme, mas ele virou um filme muito, muito fiel e muito, muito bom. Eu acho que a adaptação em geral ficou muito boa, muito engraçada, como o próprio livro é. Eu acho que o Andy Weir, ele escreve muito bem. Ele tem um jeito super gostoso de te ensinar fazendo piada. Como a gente já imagina pelo título, né? A história de um astronauta que está perdido em Marte e precisa voltar pra casa. Gente, é um dos livros mais inteligentes e divertidos que eu já li. E eu recomendo pra você que quer ler ficção científica com uma pegada mais engraçadinha e não liga de ter uma pegada também um pouco mais técnica. Outra leitura de ficção científica pra quem tem um bom humor é essa série sensacional do Guia dos Mochileiros das Galáxias. O Douglas Adams é um autor sensacional, pessoal. Ele tem um senso de humor muito peculiar e muito britânico. E essa série, na verdade, ela era uma série de rádio. Foi exibida lá em 1978, então até por isso a gente tem os livros curtinhos e uma narrativa um pouco mais irreverente. Tem gente que acha que ele viaja demais, é muito bobo, fala nada com nada. Eu acho que essas pessoas que falam isso não entenderam toda a ironia, todo o sarcasmo e todas as críticas que tem por trás desses livros que brisam demais. Ele consegue criticar governo, costumes, tradições, hábitos de uma forma satírica tão bem-humorada. É bom demais. As espécies de alienígenas que ele cria, os costumes, as leis intergalácticas. Enfim, eu sugiro que vocês parem o que vocês estão fazendo, peguem logo esses livros e vão lá dar risada. Agora, vai ler. Antes de começar a falar do livro, pega essa capa. Eu não me conformo com tanta beleza. Eu amo essa ilustração com todas as minhas forças. E ela tem tudo a ver com o livro e eu amo esse livro e amo essa ilustração ainda mais por causa disso. Mas enfim, eu li esse livro esse mês, agora em maio, e ele já entrou nessa lista porque eu achei ele sensacional. Muito, muito, muito bom. E nós temos aqui a história do Mike. O Mike, ele é um humano que cresceu em Marte, que nasceu e cresceu em Marte. Depois volta pra Terra, ele tem que aprender os hábitos terráqueos e reivindicar essa herança aí terráquea que ele tem. Porém, a gente vai conhecendo o Mike e os costumes marcianos dele, o modo como os marcianos pensavam e criaram ele, como ele desenvolve o corpo dele e o pensamento. E não tem como não se apaixonar por ele. O autor escreve ele de um jeito realmente muito fofo, dá vontade de se proteger ele, que nem os outros personagens querem. Ele é tão ingênuo, sabe? Ai, meu Deus, e bom. E eu achei muito legal esse modo como o autor imaginou como os marcianos vivem e se relacionam, com um pouco de telecinese, um pouco de telepatia. E o autor também entra em questões muito intrigantes sobre poder e religião, principalmente sobre religião, sobre o senso de certo e errado, e ele questiona o tempo todo o status quo e como a nossa sociedade foi construída e como a gente obedece aos padrões da sociedade sem, de fato, entender o que tá por trás, sabe? A gente simplesmente segue o gado. Eu só achei que do meio pro fim esse livro ficou meio esquisito demais. E aí eu pensei que talvez eu seja muito puritana, muito pudica, não sei. Enfim, é um livraço e eu recomendo que vocês leiam pra vocês grocarem ele. O
Último livro que eu trouxe aqui pra essa lista, A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. E, infelizmente, eu acabei de notar, o único livro dessa lista foi escrito por mulher. Inclusive, eu tô procurando mais livros de ficção científica escritos por mulheres. No momento, eu estou lendo Kindred. Eu não coloquei na lista, porque eu não terminei ele, apesar de eu achar ele muito bom. E eu gosto de realmente dar minha opinião após ter terminado os livros. E esse livro aqui, eu já comentei sobre ele também num vídeo sobre autoras. E a Ursula, ela vai pensar muito além do tempo dela. Ela vai falar sobre feminismo. Ela vai falar sobre uma cultura muito rica e uma sociedade complexa em que não há uma diferenciação de gênero. Homens e mulheres, a coisa é um pouco questionada. E eu acho que ela foi muito além do tempo quando ela escreveu esse livro. Esse livro foi escrito na década de 70. E eu acho que é uma ficção científica aí de mão cheia pra quem quer conhecer a obra da Ursula. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado dessa minha listinha de ficções científicas bacanas para ler. Espero que daqui a alguns meses eu tenha uma lista ainda mais consolidada, porque eu já estou correndo atrás de novas ficções científicas. É um dos meus gêneros preferidos. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aí embaixo quais são os seus livros de ficção científica preferido. E me deem recomendações de ficção científica, gente. Eu amo muito, 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 muito ler. Então, tudo que vocês puderem me passar, manda aí. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!